Sublime Expiação. Livro 2º. Passado de sombras e gravames. Capítulo 9. Crime, surpresa e loucura. O ar pesado, no cômodo que Juliano preparara com certo esmero para transformar em cela de prisioneiras, asfixiava, e fosse pelo estrugir das emoções desconexas ou pelo tempo desagradável. Isabela e Beatrice sofriam as tenazes do martírio, exsudando abundantemente. A fadiga natural que as abatia não conseguira, todavia, conceder-lhes o lenitivo do repouso. Antes, produzia-lhes invencível mal-estar, como se transitassem, sobressaltadas, em sombria esfera de sonho aterrador. Esforçando-se por vencer a depressão que a vitimava, a condessa logrou, com muito esforço, superar a prostração de modo a coordenar as ideias, ajustando as peças desconhecidas daquele sórdido acontecimento. Que desejaria, afinal, da sua fragilidade o estranho moço louro? Na reclusão voluntária que se entregava desde a desencarnação do esposo, não voltara a aspirar a outro que não fosse o desejo de felicitar a filha, favorecendo-a com a paz que ela sempre desejara fruir. Qual o sortilégio que colocava aquele estranho, repentinamente surgido, no caminho da sua dorida existência? Não experimentara da vida senão esperanças que se desvaneceram e alegrias que se esfumaram. Poucos e reduzidos foram os seus períodos de ventura, como se a ventura pertencesse à terra, sempre superados por doridas cargas de inquietação e medo. Esse monstro insaciável, o medo, sempre se miscuíra nas suas apreensões, cravando-lhes afiadas garras, e ela conhecia de perto o abandono, o desprezo, a miséria de vária ordem. Olhando Beatrice, que parecia envolta em pesadelo e se movimentava, inquieta, na morna prostração que a derreara, não pôde sopitar as lágrimas. Não era, porém, o choro convulso que expele a lava vulcânica do espírito em ebulição. Eram as vertentes do sofrimento profundo, externando a mágoa inominável e o receio incoercível decorrentes da incerteza e da fragilidade de que se sentia possuída. Que aconteceria à filha adorada caso o móvel do rapto não fosse o resgate qual pensava? Não temia pela própria vida, antes receava pelo que poderia acontecer à filha. A incompreensão do que estava ocorrendo constituía-lhe superlativa angústia. Pelo milagre das evocações, Isabela acordou outra amarga circunstância passada, quando padecera o tridente da suspeita e do banimento do lar, semi-morta pela crueldade de que fora vítima. E Deus, o Pai Onipotente, lhe colocara no roteiro a abnegação do frade agostiniano, que a livrara do esquife para onde a sombra da morte a conduzia, ajudando-a a recomeçar, a refazer a trilha. Sim, pensou com inesperado alívio. O Senhor nunca abandona quem nele confia e se entrega com devoção. Pobre mulher ingênua, nas ávidas mãos da impiedade jornadeira do pretérito terrível que lhe cumpria ressarcir sob a coroa do martírio. Assim, com expressiva unção, ajoelhou-se e mergulhou o pensamento, azorragado nas águas balsâmicas da oração. O refrigério imediato da prece. Orar é alçar-se à paz, librando-se acima das torpezas humanas, antegozar as delícias do porvir, embora as cruezas e desmatelos do presente. Embevecida na comunhão com Deus, dilatou-se-lhe a percepção psíquica quando buscava a sintonia superior.
logo rompendo os condicionamentos grosseiros da limitação material, mediante o sofrimento sem revolta, sem sutileza, as vibrações e eleva o espírito às augustas fontes da excelsa misericórdia. Passando a experimentar desconhecido conforto na áspera conjuntura, teve então a sensação de um repouso reparador, que lhe dominava os sentidos excitados e o corpo exaurido. Não perdeu, no entanto, a consciência. Desconhecidas energias, dantes jamais experimentadas, fizeram-na deslocar-se do corpo, facultando-a ver-se a jazer no solo e, ao mesmo tempo, movimentar-se no amplo cômodo em que se encontrava encarcerada. Aguçando os sentidos após a surpresa inicial, percebeu que a débil luz das velas não dissipava as sombras reinantes, que identificou em breves momentos, povoadas de seres turbulentos, blasfemos e repulsivos, que acusavam a ela e a filha com ditos mordazes e expressões ferinas, parecendo dispostos a agredi-las. Antes, porém, que o terror a imobilizasse, suave, diáfana e claridade emergiu da treva, assustando e afastando os pérfidos fantasmas. Envolvida pela exteriorização luminosa, renovou-lhe o ânimo. Não se refizera ainda do assombro quando viu corporificar-se sublime personagem feminina a conduzir o austero conde Lunardi, cuja presença de imediato lhe infundiu confiança e paz. Sem compreender o fenômeno mediúnico a se desdobrar, arrojou-se emocionada aos braços fraternos e amorosos do esposo desencarnado e prorrompeu em soluços comovedores. A entidade, consternada, mas vigorosamente sustentada pelo guia espiritual que a conduzia, envolveu Isabela em expressivo amplexo de ternura restauradora e expôs-lhe, com meiga, porém segura inflexão de voz: é chegado o momento de sorver o cálice de fel em testemunho reparador que não podes transferir. Aquilato as rudes aflições que te vergastam, submetendo tuas frágeis forças ao relho da recuperação que rogaste para a edificação do santuário de amor a que te dedicarás no futuro. Enquanto lhe falava com entonação de comovedor afeto, acariciava-a, reclinada que estava no seu regaço protetor. Isabela experimentava confortador refrigério que a lenia. A vida se desdobra, prosseguiu o esposo desencarnado, em sucessivos elos na corrente da evolução. Interrompe-se uma etapa a fim de iniciar-se outra. A morte, à semelhança da semente que se despedaça para germinar, é vida que se desenlaça compensadora. Além da sepultura, as dores dos que sofrem desaparecem e as incertezas se convertem em segurança. Indispensável saber enfrentar as rudes provações, de modo a saldar os pesados tributos de sombra e desarmonia de que se foi causador. Não receis o testemunho rigoroso que logo te alcançará. É imperioso que a gema preciosa sofra a ação do buril que a lapidará, para poder refletir a pujança da luz a irisar-se. O mesmo sucede ao espírito. Necessita sofrer a lapidação moral a fim de limpar-se de quaisquer nódoas, sublimando-se pela renúncia e pelo amor, para ascender no rumo da bem-aventurança. Não te agastes com o atual agressor da tua paz, que ressurge da noite do tempo, transformado em arbitrário comensal da loucura, para fazê-las expiar o mal de outrora. Enquanto emerges na direção da liberdade, ele emerge nos sórdidos fossos da sombra e da agonia de longo curso. Fazendo uma pausa oportuna, de modo a facultar melhor entendimento a Isabela, não afeita a colóquios de tal magnitude, o consorte afável prosseguiu.
A oração a que recorreste foi a ponte feliz para o nosso encontro. É necessário esvaziar de ira o espírito para repletá-la de harmonia. E nesse sentido, a prece é o filtro sublime para operações desse gênero. Permanece, portanto, apesar da natural angústia que continuará a lacerar-te ainda por um pouco, rogando auxílio à celeste proteção, a fim de que não se interrompa o intercâmbio que a partir de agora encetamos e continuará. Não estarás sozinha na expiação. Ninguém caminha ao abandono, mesmo que aparentemente esteja só. As vítimas se alam para a luz guiadas pelos espíritos felizes, e os algozes se rendem à sombra ululante, jungidos às mentes escabrosas que os comandam. Estaremos a teu lado, sustentando-te, dando-te coragem em cada lance, até o momento capital para o qual necessitas de forças redobradas. Singularmente emocionada, ela o fitou martirizada. E Beatrice, nossa filha, arguiu com tênue fio de voz, que acontecerá à nossa menina? Deus proverá, redarguiu sem ocultar a emoção que também o visitava, arregimentando recursos salvadores no momento azado. Está estabelecido que ela sobreviverá. Diverso é o seu rumo de aflição. Depois de tudo consumado, velaremos por ela e a amparemos pelos sítios por onde seguirão seus pés cansados e sua alma sequiosa de redenção. Ajudai-me, doce companheiro, externou comovedoramente, na travessia do vale da sombra e da morte. Tenho tanto medo. Não receis, retrucou sereno. Não se paga uma dívida além dos limites do débito contraído. Ninguém é compelido a carregar um fardo superior às próprias forças, ou constrangido a sofrer, senão a dor que corrige, disciplina e liberta. Portanto, não temas. A hora que se aproxima é de magnitude definitiva para todos nós. Jesus crucificado é o mesmo amigo dos pescadores sofridos de Genezaré e das mulheres desoladas da Galiléia. Dele não ouvimos nenhuma queixa, nenhuma revolta, embora as circunstâncias penosas do seu martírio. Pensa nele e ergue-te a ele, entregando-te com mansa submissão. Nova pausa, e o visitante mortal concluiu. É claro que não se fazia imperioso que fossem essas as condições para o teu resgate, que de certo modo é meu também. Há outros meios de redenção de que se utiliza a lei divina sem a interferência humana. No entanto, como cada um é livre para agir, Juliano, enceguecido e tresloucado, coloca-se na infeliz condição que o fará purgar em longo cativeiro a precipitação e a insensatez desses momentos. Oremos por ele quanto por nós próprios. Também eu só agora estou informado de tais elucidações sobre o mistério da vida. Nada mais te posso esclarecer, porquanto não tenho melhores informações. Bom ânimo. Agora repousa em paz, a fim de te despertares na realidade que logo advirá. Espero-te, confia. Delicioso refazimento fê-la perder o medo, e aconchegando-se mais ao tórax do esposo desencarnado, mergulhou em repousante quietação. As entidades visitadoras, representando a resposta divina à angústia humana, tomaram Isabela e a filha em parcial desdobramento pelo sono e as conduziram à estância de paz espiritual, de modo a sustentá-las para os lances vindouros que se fazia mister sofressem, resgatando débitos kármicos de antanho. Face à inquietação de que Beatriz dava mostras, Isabela despertou, com a manhã entrando pelas frestas da porta, no cárcere em que se encontrava.
Sentia, não obstante as dúlcidas vibrações que a percorriam interiormente, o ambiente asfixiante impregnado do odor da cera e do fumo das velas, no recinto fechado, sem correntes de ar renovadoras. Beatriz se acordou estremunhada, retratando na face o desgaste físico e o abatimento moral que a venciam. Debilitada pelos tormentos que lhe romperam inesperadamente, transformara-se num espectro aparvalhado, minada nas suas melhores energias, como se que sugadas pela ulceração interior. Sem dar-se conta realmente de tudo o que ocorria, recebeu da ternura materna a exteriorização da mansuetude e da coragem, auridas durante o transe espiritual que vivera. Ao influxo materno, acerenou-se, apesar de esgotada. Passou a experimentar alguma tranquilidade ante a firmeza e serenidade da genitora que a animava com extremos de amor. Assim estimulada, procedeu à sua higiene corporal e, amparada pela devoção materna, alimentou-se frugalmente com os frutos ali deixados pelo usurpador da sua liberdade. Tudo logo estará terminado, animou-a Isabela. As circunstâncias más surpreendem todos os que transitam pela terra, minha filha. A felicidade não são apenas o sorriso, a saúde, as concessões da fortuna. São também a forma como se encaram os infortúnios, os desenganos, as aflições. Sentindo-se inspirada e impulsionada para armar a filha ante as ocorrências porvindouras que se lhe afiguravam trágicas, recompôs a voz e continuou em colóquio de afetividade. Não devemos valorizar demasiadamente as coisas infelizes que nos ocorrem. A aventura, como a desgraça, tem o valor que se dá. Quando sabemos valorizar as rosas, respeitamos os espinhos que as preservam das agressões. Por isso, convém que nos preparemos para todas as circunstâncias da vida. Sempre estaremos juntas pelo amor que nos une. A aflição que nos martiriza não conseguirá aniquilar-nos. E se for necessário que eu morra para que você sobreviva, isso será para mim o mais alto galardão da vida. Isabela estava transfigurada por diáfana claridade que a envolvia. Mamãe, exclamou a jovem recobrando alento, não me atemorize, você é a força vital que me sustenta, o sol que me ilumina, não percebe que tudo quanto lhe ocorrer a mim própria sucederá? Se algo lhe acontecer, eu a seguirei ao túmulo. Cale-se, filhinha, e não blasfeme. O suicídio é ultraje sem reparação contra a divindade. Bem sei que nada nos acontecerá. Todavia, sempre desejei falar-lhe sobre essa importante questão, e como o momento nos incita a reflexões mais profundas, não posso adiar o velho anelo. Gostaria de rogar-lhe que, se me acontecer algo fatal, você se faça a chefe do nosso clã, a lembrança ditosa da nossa passagem terrena, minha e de seu pai, prosseguindo e prodigalizar justiça e bondade, ornando o seu espírito com legítimos lauréis. E refletindo nos momentos que viviam, continuou com segurança e fé. O crime não pode destruir em nós os ideais da justiça. A mentira não tem credenciais para sombrear a verdade. A traição não é capaz de fazer-nos descrer da lealdade. A infâmia não consegue que menosprezemos os valores da confiança que nós devemos uns aos outros. Estas não são palavras deste momento, minha filha. Resultam de maduros diálogos com o pastor Carmine, que a esta hora deve estar sofrendo tanto quanto nós, e que me afluem a mente, fáceis e lúcidas, como o auxílio divino para enxugar o pranto abundante que nasce em nossos corações lanceados. Persevere, haja o que houver, nos firmes ideais que lhe foram infundidos no lar, no convento e em toda a parte onde você tem vivido.
porque a vitória do bem resulta da supremacia do amor em todas as vicissitudes. Enquanto falava, com blandícia na voz, o conde desencarnado e os espíritos protetores ali presentes ministravam-lhe as terapêuticas do passe, a fim de que a moça gravasse no imo da alma aquele colóquio que deveria ser inesquecível. Nunca nos separaremos, minha santa mãe, contestou a jovem em choro sofrido, mas resignado. Eu sei, minha filha, eu sei, anuiu a genitora. A vida, porém, nem sempre transcorre conforme o nosso desejo. Quem poderia prognosticar-nos ontem as dores que ora nos cruciam, enquanto corríamos felizes pela várzea sob as luzes da tarde esfogueada? Entretanto, o amanhã, pela mesma forma, é imprevisível. Minha menina, agora amadurece. A idade física não é o mais importante da complexa conquista da sabedoria e da madureza. Deu a voz diferente inflexão. Pouco mais idosa do que você, por meu turno, fui impulsionada a experiências amaríssimas e sobrevivi, aprendendo de chofre em pouco tempo, o que muitos não logram em sucessivos anos de aprendizagem. Agora chega da mesma forma a sua vez, e assim será sucessivamente, enquanto o amor não abraçar todos os homens como irmãos, como afiança o nosso confessor. A conversa, em modulação de despedida e com a força da coragem advinda da esfera espiritual, alongou-se com uma pausa na trama inditosa em desenvolvimento. No entanto, sem fim são os minutos da amargura e indescritíveis as emoções de quem aguarda o imprevisível. Tempo e espaço ali pareciam eternizar-se no infinito de expressões e sensações intraduzíveis. Envolvidas pelas vibrações poderosas da espiritualidade, mãe e filha esperaram, sob a constrição da incerteza, os acontecimentos por vindouros. Antes que o dia se firmasse, os primeiros clarões da alva, grupos armados com matilhas adestradas, com preparativos de caça, sob a orientação do capitão da guarda, foram distribuídos pela região. Juliano, com os asseclas que se apresentaram desde que a notícia tomou de surpresa a cidade, não pôde libertar-se da franca animosidade de Tomaso, que o encarou fria e colericamente, acusando-o de possível autor do rápido, por ter sido a única pessoa a haver criado problemas naquela casa. O bandido, hábil no disfarce, desafiou o opositor a prová-lo ou enfrentá-lo naquele momento mesmo, quando esperava lavar a honra maculada pela crua suspeita. A interferência de prestimosos circunstantes impediu nova desgraça. Todavia, a instância do administrador e do sacerdote, os serviços do regiano e dos seus assessores foram dispensados. Nada podendo fazer, os jovens retornaram à cidade e, após algumas rodadas de bebida numa tasca, buscaram o leito. Juliano, porém, estimulado pela crescente ansiedade, aguardou no leito a chegada da noite para retornar à vila, sequioso de consumar o plano hediondo que o desgovernava. Enquanto isso, todos os sítios nos arredores de Faenza eram vasculhados. Nenhuma explicação parecia válida, exceto a do rápido bem trabalhado por vingança ou para resgate mediante elevada soma. Todos estavam aturdidos. Ao cair da tarde, com a chegada da noite, sob fadiga pesada, ninguém possuía qualquer informe ou pista que esclarecesse o caso. O desespero tomara conta dos servos da casa e o desânimo já diminuía o ardor dos cavaleiros mais audaciosos. Falava-se de uma quadrilha organizada que possivelmente iniciava com aquele uma série de perigosos sequestros, contra os quais todos se deviam acautelar. Tomaso, porém, insone, mal alimentado e de senho carregado, convocou as pessoas relevantes para uma reunião, a fim de definir providências. Relatou o passo contínuo incidente provocado por Juliano,
e a frase que este deitara à saída, odiento acrescentando que apenas aquele estranho cruzara o portal da vila no último ano. Suas suspeitas se fundamentavam ainda mais, agora quando ele desaparecera prestimoso para ajudar, acolitado pelos marranos estrangeiros, assalariados de que se cercava. Propunha ao capitão submeter os mercenários a rigoroso interrogatório, porquanto tinha certeza de que com eles muita luz se projetaria nas sombras do caso. Aqueles eram os únicos estranhos que visitavam a cidade, habitualmente calma, e, portanto, os suspeitos naturais ante os fatos que se desenrolavam. Frei Carmine concordou com as ponderações de Tomaso, opinando fossem tomadas urgentes providências face à premência de tempo, antes da culminação de alguma desventura maior, a morte das prisioneiras ou a fuga dos assaltantes. E acrescentava que, meditando, chegara à rude conclusão de que o crime fora cometido por alguém que observou os hábitos das vítimas, as suas usanças ao entardecer, e que tudo fora consumado de surpresa, porquanto no veículo não se encontraram sinais de luta, nem mesmo de alimárias davam mostras de excessivo cansaço, como ocorreria no caso de uma perseguição. Os ouvintes concordaram de pronto que se mandasse buscar os guarda-costas de Juliano, de modo a comprovada a trama tomar-se atitude contra o legado de César Borgia e então justiçá-lo, após salvar suas vítimas. O capitão, acompanhado de alguns policiais, volveu à cidade, notificou o governador sobre as ocorrências e, sem qualquer dificuldade, prendeu os estrangeiros, conduzindo-os manietados à vila do conde Lunardi. A noite ia avançada. Os ânimos se reacenderam, exaltados, e quando a escolta chegou trazendo os prisioneiros, ouviram-se gritos apelando o linchamento puro e simples, enquanto pedradas zurziam no ar. Na trama do desespero, os maus fados espiaçam suas vítimas e as exaurem a golpes de contínua alucinação, sem conceder-lhes tréguas que lhe facilite o discernimento. Aberto o caminho da desonra e iniciado o mergulho no pélago do ódio, todo impulso se faz no sentido de maior comprometimento, em quase irreversível desequilíbrio. Juliano, telecomandado por infelizes fomentadores da desdita que o dirigiam psiquicamente, na condição de obsessores odientos seus e das vítimas que ele retinha, irrompeu de inopino na cela particular, congestionado, digamos sem titubeios, possuído pela lubricidade e vitimado pelos inimigos espirituais que o sitiavam desde há muito, gélidos adversários que eram da condessa e de sua filha. Em todo o conluio criminoso, enredam-se em tecedura complexa as mentes dos homens com a dos desditosos. Espíritos desencarnados que os influenciam, às vezes de modo tão seguro que se pode dizer que são estes que comandam aqueles, que sendo algozes são também vítimas de outras miseráveis mãos. Deixara Juliano que a noite chegasse, objetivando vencer pelo cansaço a resistência das vítimas e acautelar-se para evitar suspeitas. Quando as mulheres indefesas o viram chegar, não conseguiram dominar-se, abraçando-se sobre compreensível pavor. Exibindo o sorriso cínico que o esgar da paranoia, sentou-se em silêncio, possuído de súbita frieza, tal como um animal feroz que contemplasse as suas vítimas. Experimentava com esse gesto a nécia vitória da covardia sobre a fragilidade que lhe sofria o domínio vingador. O silêncio era quebrado apenas pelo descompasso da respiração das prisioneiras. Os minutos eram, então, ilimitada dimensão do tempo que parecia sem fim. Seguro do triunfo e dele ufano, falou medindo as palavras. Tudo está conforme planejei. Não há por que temerdes.
Esta é uma empresa de paz e não uma luta de destruição. Se concordares, senhora, com os termos que vos proporei, facilmente regularizaremos a situação e todos seremos felizes. Foi este o único recurso que me pude utilizar a fim de falar-vos, já que recusastes os meus pedidos de desculpa, impedindo-me qualquer outra entrevista. Que fazer então? Quando a estrada está interrompida e se é obrigado a avançar, qualquer caminho é abençoada saída. Fez uma pausa. Isabela não enunciou qualquer palavra, nem sequer desprendeu-se da filha que a apertava, tremendo, em vigoroso amplexo, mas, sob o influxo dos benfeitores invisíveis, mantinha-se calma. Poderia ter sido diferente, prosseguiu, mas não o quiseste, senhora. Eu vos amo e vos terei por qualquer preço. Mamãe, que horror, balbuciou Beatriz, interrompendo. Acalme-se, minha filha, redarguiu a genitora. Ouçamo-lo até o fim para saber o que ele nos quer impor. Fácil, senhora condessa, apressou-se. Almejo o vosso amor. Tenho tudo planejado. Ouvi-me. Evadir-nos-emos logo mais ao amanhecer, rumando para Roma, onde nos espera a felicidade. Disponho de uma carruagem pronta e 2 mercenários que serão a nossa guarda. Ninguém nos alcançará. Sou o senhor da situação. Antes que se refaçam do cansaço e da surpresa, estaremos longe. César nos receberá e dar-nos-á segurança. Nenhuma embaixada daqui resgatar-vos-á, nem me prenderá, mesmo porque então já me amareis. Vossa filha poderá seguir conosco ou ficar, segundo nos aprouver. Ficando, viremos buscá-la mais tarde, após apagadas as primeiras impressões destes acontecimentos. Lá disporemos de tudo e sereis rainha. Arrematada loucura, meu jovem, obtemperou. Roma não me seduz, nem os seus recreios e os seus luxos. Sou mulher simples do povo, embora guindada a uma situação de destaque e possuidora de um título por herança conjugal. Nada mais. Não vos amo e esforço-me por compreender-vos, o que, porém, não consigo. Creio-vos enfermo. Não me ofendais. Impossível para mim ofender-vos. Inspirai-me compaixão. Não necessito da vossa piedade, antes exijo o vosso amor. Jamais o tereis. Nada me atrai em vós. Enquanto desabrochais para o viço, eu o emurcheço na direção do túmulo. Quero-vos assim mesmo. Sereis minha, nem que eu vos tenha de matar. A outro não pertencereis. Sois um louco, impenitente. Respeitai minha filha, o único, o último amor da minha vida. Beatriz, incapaz de suportar o que ocorria e debilitada pelas emoções superlativas, foi acometida de súbita alucinação. Gritando, desprendeu-se do regaço materno, transtornada, arrojando-se contra Juliano e o agredindo. Como um felino, o moço desviou-se e segurou-a furioso, e aplicou-lhe nas faces um par de bofetadas para, em seguida, esganá-la e atirá-la ao solo. O sangue jorrou abundante pelas narinas da moça, que caiu desmaiada. Sacudida por violenta convulsão, ao ver a filha tombada, Isabela arremeteu contra o desgraçado, gritando: Jamais me tereis, 1000 vezes a morte ao vosso nauseamento contato. Deus fará justiça, bandido. Impossibilitada de atingi-lo, debatia-se nos braços dele, soluçando. Libertando-se momentaneamente, dobrou-se sobre a filha que sangrava. Tomou-lhe a cabeça ao colo, mas não a pôde socorrer, porque, em incontrolável desespero, Juliano arrastou-a para o leito, golpeando-a, investiu contra sua honra. Com as forças redobradas pela insânia, dominava a angustiada mulher, que, impossibilitada de livrar-se,
chorava compungidamente. Oh, Deus meu, salvai-me, meu Deus! Sereis minha, ninguém me dá um não impunemente. Amo-vos! E batia em Isabela desesperado e vil. Semi-vencida na luta desigual, a condessa desvilhou-se no movimento brusco e dirigiu-se para a filha que despertava no solo, abraçando-a. Então, espumando de ira, Juliano sacou de um punhal, mediu as duas mulheres à luz das velas, no lusco-fusco da chama tremeluzente e grunhiu. Ela é vosso único e último amor? Pois bem, retirá-la-ei do meu e do vosso caminho. O rosto congestionado com o filete sanguíneo no canto da boca em ritos, avançou com a arma fortemente segura e tentou golpear Beatriz. Isabela, no entanto, no impulso hérculeo, antepôs-se e a lâmina da arma cravou-se-lhe no peito. Cego pela ira, o vândalo repetiu o golpe e o instrumento penetrou reiteradas vezes no colo da mulher que tombava ensanguentada, enquanto a filha, novamente vencida pelo estupor, jazia sem sentidos no solo. Dando-se conta do que fez, o regiano, cometido de terrível tremor, dobrou-se e ergueu a mulher que se esvaía em sangue, prorrompendo em incontrolável pranto. Desgraciado, desgraciado, que fiz eu? Perdona-me, perdona-me, amata, minha bem-amata, ascolta-me. Isabela, ofegante, descerrou as pálpebras. O sangue lhe descia também pelos lábios. O suor abundante e gelado lhe inundava a face e o corpo dorido. Quase não via nada. Segurando-a na loucura que o acometeu, Juliano viu o trancelim de ouro que ela trazia ao pescoço. Pendurada nele, uma joia coruscante era rodeada por pequenas e fulgurantes pedras preciosas. Beatrice, chamou a moribunda. Não vos pode ouvir, está sem sentidos. Não a mateis, por Deus eu vos suplico. É inocente, necessita viver. Eu sim sou pecadora, resgato os meus erros de mulher. A voz saía-lhe apagada e rouca. Subitamente, Juliano recordou-se da joia. Sim, a conhecia. Quem vos deu o trancelim e a joia? Quem? Perguntou. O homem que amei em Régio e que foi o pai do meu filho, Beneceu. Benescu? Os olhos quase lhe saíram das órbitas e a baba pegajosa fez-se abundante na garganta túrgida e ressequida. Sois de Régio? Sim, sou de Régio. Vosso nome? Ana Maria Ponte. Alora, sei-me a mama. Disseram-me que estáveis morta. Papai, ai, era agora um animal mortalmente ferido. Sim, mandaram matar-me. Pensaram consegui-lo. Frei Carmine, encontrando-me à morte, salvou-me. Conscientizando a terrível realidade, bradou desesperado. Mamãe, mamãe, perdoai-me. Filho, meu filho, eu sentia que vos amava, mas não sabia como. Faz frio, meu filho, muito frio. Beatriz, a cabeça pendeu, estava morta. Juliano circunvagou o olhar esgazeado e, ato contínuo, tomou da mesma arma e desferiu o segundo golpe no próprio coração, caindo ensanguentado ao lado do cadáver da mãe e perto da irmã desfalecida. O quarto asfixiava, e o odor do sangue misturado ao do fumo das velas era como o hálito da morte. Juliano contava então 25 anos.